Entre becos e vielas, rainha da favela. Rainha da favela. Então, eu sou a vereadora mais jovem dessa legislatura, né? Fui eleita assumi com 29 anos e me sinto como parte de um movimento que em todo o Brasil alavancou, digamos assim, a figura de jovens mulheres negras, especialmente nas capitais e nas grandes cidades. Isso em decorrência de uma luta do movimento social negro de muito tempo, né? Eu digo que nós não chegamos nesse espaço e fiquei muito feliz de chegar aqui, nós sermos 4 mulheres negras. Eu tinha ficado de suplente na outra eleição, eu e a Karen, né? Eu cheguei a assumir algum período na legislatura anterior, em 2016, e é muito diferente tu estar naquele espaço e ser a única, e tu estar naquele espaço e ter mais companheiras, né, da agenda antirracista, feminista, para poder pautar e lutar ali dentro. E eu vejo nós como partícipes de um grande movimento, de um grande levante social que diz que nós não aceitamos mais estar fora dos espaços de representação. Para mim foi muito significativo nós termos a primeira bancada negra de vereadores em Porto Alegre, foi muito significativo nós elegermos uma primeira bancada negra em Caxias do Sul, uma cidade onde inclusive a nossa presença é invisibilizada, e nós elegemos uma bancada de 3 vereadores jovens negros, né, em Caxias do Sul. Temos pela primeira vez uma mulher negra presidindo a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Elegemos uma bancada negra de uma mulher negra transexual em São Borja. Então, tivemos uma bancada negra em São Leopoldo, uma cidade que se apresenta como de colonização alemã. Então, nós tivemos no Rio Grande do Sul, em 2020, vários focos, digamos assim, dessa expressão, né, da expressão de nós observarmos o espaço institucional como um espaço que não pode existir sem a nossa presença, sem a nossa representação. Aí tu me perguntas, né, o que individualmente me levou a esse espaço, né? Eu vejo que o que nos levou a esse espaço foi uma mudança de comportamento e de compreensão da importância desse espaço da comunidade negra, né? A comunidade negra percebeu que o nosso voto organizado, que o nosso voto mobilizado em torno de uma agenda de defesa dos nossos direitos, dos nossos interesses, podia mudar o estado das coisas, né? E eu acho que isso que nos levou até lá. Eu tenho uma militância desde muito novinha, comecei a militar com 13, 12 anos de idade, no tema das cotas, na defesa das cotas. A minha irmã fez parte da comissão que elaborou a política de cotas da URGS, né? Eu participava do movimento negro com ela, com a Maria da Conceição Fontoura, ia nos espaços e ali compreendia a importância da luta racial, como ela deveria ser algo que eu deveria levar com centralidade na minha vida, e desde lá iniciei um processo de militância que eu nunca mais parei. Fui diretora de Direitos Humanos da União Nacional dos Estudantes durante a gestão da presidenta Dilma, quando foi aprovada a lei de cotas. Então eu acompanhei a implementação da lei de cotas em todo o território nacional e pude entrar na universidade através da política de cotas. Sou jornalista formada pela URGS, né? Então acho que a gente eu ter podido viver todas essas transformações no último período e ser parte também delas, obviamente, também criou, eu acho que nos setores onde eu tenho uma atuação, uma identidade muito forte de que a nossa luta, que as políticas públicas, que a geração de oportunidades, elas fazem diferença não só do ponto de vista das nossas trajetórias individuais, mas também do ponto de vista da luta coletiva, né? Entre becos e vielas, rainha da favela. A minha principal pauta de atuação é a luta de enfrentamento à fome, né? Além de vir do movimento estudantil, ter toda essa dedicação à luta de gênero e raça, aos temas educacionais, fui ao longo da minha trajetória criando muita conexão com a luta popular na minha comunidade. Eu morava na Glória, hoje moro no bairro Sarandi, aqui em Porto Alegre, né? E nessa relação com o movimento comunitário, com as associações de moradores, eu fui compreendendo o quanto que a agenda econômica que nós temos hoje no país, aí desde o golpe contra a presidenta Dilma, com o governo Temer, hoje com o governo Bolsonaro, ela foi precarizando a um nível muito perverso a vida dos trabalhadores aqui na nossa cidade, né? E a gente vê o Brasil voltar para o mapa da fome, é algo que deveria nos envergonhar todos nós. E eu encampei essa luta como sendo a minha principal pauta de atuação
na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Seja desde o ponto de vista legislativo, onde foi, inclusive, agora sancionado pelo prefeito, está em fase de implementação, o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos, um projeto de minha autoria, seja em relação a uma ação direta, já que eu ajudo a organizar aí uma rede de 13 cozinhas comunitárias pela cidade e recentemente fui nomeada representante do Brasil na Frente Parlamentar de Combate à Fome da ONU. Então essa é a minha pauta prioritária de atuação, tanto do ponto de vista legislativo quanto do ponto de vista de atuação social, né? E nós vivemos no Rio Grande do Sul um estado que é profundamente desigual, um estado que invisibiliza a nossa presença de uma maneira absurda, é um dos estados mais segregados racialmente do nosso país, né? Um estado que, se tu olhar o mapa do Rio Grande do Sul, ele se organiza as regiões e a narrativa sobre elas a partir de um debate étnico, né? E onde a nossa presença, que é majoritariamente concentrada na região sul do estado e na região metropolitana, ela passa a largo da narrativa sobre quem são os gaúchos. E isso tem uma conexão muito forte, quando a gente olha o desenvolvimento dessas regiões, tem uma conexão muito forte com a forma como nós tratamos a herança do nosso período escravocrata. A população negra está concentrada majoritariamente nessa região, porque é a região onde a nossa mão de obra, especialmente nas charqueadas, foi mais fundamental para a estruturação econômica do nosso estado durante largo período, né? E, infelizmente, é nestas regiões também que a desigualdade de geração de oportunidades, né, ela é de forma mais concentrada. São as regiões que têm o menor desenvolvimento humano, né, do nosso estado. Então, nós podermos fazer um debate do desenvolvimento regional a partir de uma perspectiva de fomento ao combate às desigualdades, ela é muito importante. Para isso, nós precisamos ter uma maior representatividade no espaço legislativo do estado. A Assembleia do Rio Grande do Sul, em 200 anos, nunca teve uma mulher negra deputada. Os homens negros que foram deputados no nosso estado dá para contar nos dedos de uma mão, né? Isso fala muito sobre como que o Rio Grande do Sul lida com a diversidade do seu povo e o quanto que nós somos invisibilizados, ainda que temos um papel econômico central no presente e também no passado para o desenvolvimento do estado, né? Entre becos e vielas, rainha da favela. Rainha da favela. Não, o meu tema principal, o carro-chefe, digamos assim, da minha atuação é a luta contra a fome. Nós tivemos aí um desmonte muito grande das políticas públicas ao longo desse período, seja em relação ao fomento à agricultura familiar, seja em relação, né, à garantia de alimento e geração de renda. Nós tivemos, durante o período da pandemia, aprovado, por exemplo, um programa de renda emergencial que deveria atingir um contingente super significativo da população no estado e, infelizmente, o governador Eduardo Leite transformou esse projeto num projeto piloto, atendendo apenas 5.000 famílias. Hoje, passado um ano da execução desse projeto, 52% dos gaúchos vivem em situação de insegurança alimentar. Isso mostra o quanto que era fundamental uma política de transferência de renda naquele momento para poder conter os efeitos da pandemia, né? Então, a minha principal atuação na Assembleia Legislativa vai ser debater o desenvolvimento econômico do Estado numa perspectiva capaz de combater as desigualdades, né? Durante o ano de 2021, nós temos um programa nacional, o PNAE, Programa Nacional de Aquisição de Alimentação Escolar, que ele é uma das bases estratégicas de garantia do combate à evasão escolar, da garantia da segurança alimentar para as nossas crianças, né? E do ponto de vista do desenvolvimento humano, né, no país. O Rio Grande do Sul recebe R$21 milhões desse recurso. Durante o ano de 2021, o governador optou por não gastar esse dinheiro. Manteve no caixa para fazer superávit. Hoje, no Brasil, 20% dos lares que têm crianças com menos de 10 anos passam fome, né? Então, isso significa que, infelizmente, nós temos um passivo muito grande a ser tratado para que a gente possa fazer um debate mais amplo, né, em relação às mazelas do Estado, que perpassa, sim, por dilemas econômicos muito profundos, né? Os quais devem ter aí uma outra perspectiva de discussão que não perpassa pelas soluções que o governador apresentou, como a imposição de um teto de gastos estadual, por exemplo.
Entre becos e vielas, rainha da favela. Rainha da favela. Bom, isso perpassa desde a organização de um programa de aquisição de alimentos estadual, né? O programa de aquisição de alimentos, para quem não conhece, né? Ele foi visto no mundo como um exemplo dos mais completos de um sistema, né, de garantia da segurança alimentar, porque ele perpassa primeiro pela entrega do alimento para aqueles que mais precisam. Segundo, um fomento aos pequenos agricultores, que vão ter, através da priorização das compras públicas, uma condição de maior segurança para a sua produção. Segundo, porque estoca grãos. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil, que é o maior produtor de arroz do mundo, né? E a concentração, o banco de grãos, que inclusive foi destruído pelo governo Bolsonaro, ele é fundamental no controle do preço dos alimentos, né? Então, a política de dolarização e a quebra dos estoques públicos de grãos foi o que não permite que o poder público consiga fazer um controle do preço dos alimentos no Brasil, né? Então, eu acredito que debater políticas públicas, né, que caminhem nesse sentido, né, de ligar o campo à cidade, ter uma priorização das compras públicas a fim de fomentar essa cadeia, ela é fundamental. E aí tem uma série de temas. Eu usei o programa de aquisição de alimentos como um exemplo, né, porque é o sistema mais completo dessa cadeia, mas uma série de políticas aí que elas possam ser implementadas. O que eu não acredito é que simplesmente políticas de garantia das cestas básicas, elas sirvam, elas são extremamente paliativas, extremamente paliativas. Tu precisa aquecer um sistema capaz de garantir segurança aí aos trabalhadores e trabalhadoras, né? Entre becos e vielas, rainha da favela. Rainha da favela. Olha, não sei dizer se a formação minha na academia me deu algum suporte para a inserção nas comunidades. Eu acho que a minha inserção nas comunidades, ela vem primeiro de ser de uma comunidade, né, de ser filha de uma empregada doméstica, mãe solteira, que criou 2 filhas sozinha, as 2 entraram na Universidade Federal, minha irmã é professora universitária, eu sou jornalista, sou servidor do município. Eu acho que viver esse espaço, né, e poder ter acessado políticas que possibilitaram que nós pudéssemos ter uma mobilidade social frente à situação da nossa família é o que eu acho que me permite ter uma empatia diferenciada, a pensar fora de uma lógica assistencialista a relação com as comunidades. Eu acho que o maior exemplo disso é o meu trabalho com as cozinhas comunitárias, né? Que elas são muito mais do que um espaço de entrega de alimentos. Porque, infelizmente, quem tem fome, se tu entrega um alimento pela manhã, à noite a pessoa volta a ter fome. Então, as cozinhas, a nossa rede de cozinhas, ela funciona como um espaço de organização social, com formação política, né, com organização daquela localidade. Ela não é uma cozinha solidária, é uma cozinha comunitária, né? Então, é a própria comunidade se organizando, reunindo com colaboradores para poder levar o alimento, mas também conscientizar as pessoas sobre o que é aquela situação que ela está passando, né? Por que ela vai no supermercado e o litro de leite está R$10? Por que a caixinha de 30 ovos virou uma caixinha de 20 ovos, custando mais de R$20? Né? Então, ter um processo de conscientização é muito importante, porque, infelizmente, a própria pandemia ela fez com que as pessoas precisassem montar redes de solidariedade. E as redes de solidariedade elas são muito importantes, mas quem tem a condição de oferecer uma outra condição de vida para as pessoas é o poder público. Ele tem condições e ele que tem a responsabilidade. E nós precisamos conscientizar as pessoas sobre isso, né? E, infelizmente, não é simples, né? Não é simples porque nós temos um governo, por exemplo, que acabou de aprovar um pacote de recursos para a assistência social no Brasil que vai funcionar apenas durante o período eleitoral, né? Então, tu tem uma lógica que não é da garantia de direito, e sim uma lógica assistencial, né? Que não garante a emancipação daquelas pessoas a poder ser donas do seu futuro e do seu presente. Entre becos e vielas, rainha da favela. Rainha da favela. Eu acho que a passagem pela Câmara de Vereadores já está sendo uma preparação muito profunda sobre isso, né? O parlamento, ele é
naturalmente um espaço da representação da diversidade. Portanto, ele é um espaço onde os contraditórios se encontram, né? Infelizmente, pelas questões estruturais da nossa sociedade, em geral, a diversidade, inclusive, das representações da elite. E as assembleias legislativas, não diferentemente nas câmaras de vereadores, né, são um lugar onde a representação desses grupos econômicos tem uma ampla representação, né? Eu espero muito, em primeiro lugar, da minha passagem pela Assembleia Legislativa, que ela venha combinada com governos populares. Eu espero muito que nós possamos eleger o Lula, que nós possamos eleger o Edgar, porque ser uma deputada de situação de um governo popular, de um governo que compreende a luta contra as desigualdades como um elemento central na sua visão da gestão da coisa pública, é um diferencial muito grande. Em Porto Alegre, a gente vive o inverso. Então, é um esforço, um peso muito maior para garantir o mínimo, né? Você não consegue debater de maneira mais estratégica, né, as questões. Né? Então, primeiramente, esse é o meu primeiro desejo, é esse. Meu segundo desejo é que a gente possa ter uma bancada negra também, comprometida com a luta antirracista, porque uma bancada negra não comprometida, parlamentares negros não comprometidos com a luta antirracista não somam, né, nesse sentido, né? Então, essa também é uma segunda coisa que eu desejo, né? Mas, independentemente de qualquer cenário, a minha estada na Assembleia Legislativa será uma estada combativa, né? Porque as questões que nós temos a tratar, elas são questões duras, né? São questões que não foram capazes de serem tocadas, mesmo nós tendo um estado que já teve, inclusive, um governador negro, né? Mas que o acúmulo social do debate naquele momento histórico não permitia com que nós conseguíssemos, né, incidir sobre algumas questões que são muito importantes para que a gente possa ter não mais um estado onde nós tenhamos duas ou mais qualidades de cidadãos, porque é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um estado onde 20% da sua sociedade não tem os direitos de cidadania plenos garantidos, seja no acesso a bens e serviços, né, seja na sua própria identificação e reconhecimento cultural e econômico na construção do nosso Estado, né? Então, nós temos uma agenda aí muito grande aí a ser tratada. Entre becos e vielas, rainha da favela. Rainha da favela. Não, o tema contra a fome, ele acabou tomando conta de mim, do meu estudo, do meu empenho, né, por conta da conjuntura, né, que não tem como debater com as pessoas outra coisa se elas estão passando fome. Mas eu tenho uma atuação muito grande, especialmente nos temas de raça e gênero. Então, eu sou autora de um livro, E se as cidades fossem pensadas por mulheres, né, que foi um exercício onde eu me dispus, junto com outras autoras, né, eu sou organizadora do livro, e convidamos algumas gestoras, ativistas sociais, né, figuras públicas, a também compor o livro para que nós pudéssemos ter um espaço de questionamento sobre a perspectiva de desenvolvimento local. Porque o desenvolvimento, a territorialidade, ela é um exercício do poder. Se o poder ele é masculino, se ele é branco, né, se ele é rico, ele imprime, portanto, as características desses que são detentores da capacidade de poder e decisão. E eu penso muito que a nossa passagem pelo espaço público, ela não pode ser somente de ter uma diversidade de rostos. Ela tem que se dispor a apresentar na elaboração política o novo. E nós temos que se exercitar isso. Bom, eu vou pensar isso do ponto de vista da infraestrutura, da mobilidade, do debate educacional, né? Então, o conjunto de intervenções no espaço social, a partir do espaço de representação parlamentar, ela tem que imprimir essa ótica dos excluídos até então daquele espaço, para que nós possamos alterar a realidade e promover políticas de promoção da igualdade. Isso perpassa no campo da educação, por eu poder pensar o papel estratégico da educação antirracista, por eu poder pensar, inclusive eu tenho um projeto em Porto Alegre tramitando, que é sobre um programa de enfrentamento à violência sexual e de gênero nas escolas. Isso perpassa por eu pensar na mobilidade urbana, né, as condições das mulheres de acesso à cidade,
que são diferentes pela própria estrutura machista da sociedade do que dos homens. Isso perpassa por eu pensar, como o meu projeto que está em fase de implementação, das salas de aleitamento. Essa é a principal estratégia de saúde pública, tanto do SUS quanto da OMS, para enfrentamento à mortalidade infantil. E eu não tenho política pública no Brasil, de fato, que garanta. Eu tenho políticas que indicam, né, que orientam, mas não tenho políticas que garantam as condições das mães trabalhadoras continuarem amamentando de forma única e exclusiva até os 6 meses de idade, num país onde quem trabalha na iniciativa privada tem apenas 4 meses de licença maternidade. Né? Então, como é que eu consigo, a partir da elaboração de política pública, garantir uma série de agendas desses setores que não só não estão representados ali, como automaticamente também estão excluídos da centralidade daquilo que é elaborado, ainda que eles tenham um papel econômico central para o desenvolvimento do país. Eu sempre agrego o papel econômico, porque nós estamos falando de minorias políticas que são maiorias sociais. Né? E como é que elas são excluídas da centralidade daquilo que é elaborado na política, se elas são a maior parte da população. Então, esse contrassenso, né, essa dualidade que eu compreendo como sendo fundamental do espaço da presença parlamentar, porque eu penso a atuação de um parlamentar obedecendo as seguintes prioridades, né? Uma é a luta e atuação legislativa, a combatividade, a defesa dos interesses dos trabalhadores, né? A outra é conseguir ter ação direta, porque é através das nossas ações que a gente consegue dar materialidade às pessoas entenderem os valores daquilo que a gente defende. Exemplo disso são a minha atuação com as cozinhas comunitárias, né? E o segundo é ter uma capacidade de estudo, de reflexão, de elaboração sobre formas inovadoras de poder pensar a política, né? E isso perpassa pelo meu projeto sobre as salas de aleitamento, isso perpassa pela questão da regulamentação da atuação das doulas para debater um parto humanizado, né? Nós tivemos aí nos últimos dias uma denúncia terrível de um estupro durante o parto de uma mulher, e isso fala do quanto que esse tema ele é central do ponto de vista da saúde, dos direitos das mulheres no nosso país, né? Enfim, isso perpassa por uma série de temas, né? Da garantia dos direitos da população trans, que mesmo quando nós falamos em população LGBT, acabam ficando também marginalizados, digamos assim, na prioridade do debate político. Eu tenho uma atuação muito forte no tema da harmonização, do fortalecimento do ambulatório T aqui em Porto Alegre, uma política que nós temos que conseguir amplificar ela no Estado. Muitas pessoas acabam migrando para Porto Alegre para poder ter melhores acessos ao sistema de saúde, né, e que ainda assim acaba não dando conta na totalidade por outras fragilidades do fluxo do sistema como um todo. Então nós temos muito trabalho para debater, né? Entre becos e vielas, rainha da favela. Rainha da favela. O que nós podemos fazer para que os homens nos tratem com respeito que nós merecemos ser tratadas, né? Acho que essa é a pergunta que toda mulher se faz. Eu sou mãe de filho homem, né? Então, desde que eu descobri que estava grávida de um menino, eu me faço essa pergunta, né? Porque eu também não acho que a responsabilidade é toda das mães. Eu acho que é dos homens, né? Mas eu fico pensando como colocar no mundo um homem com responsabilidade de combater o machismo estrutural, né? Alguém comprometido com a luta social e compreendendo dentro dessa disputa na sociedade como que ele pode contribuir. Eu acho que é um grande desafio, porque eu vejo que muitas vezes, mesmo quando nós travamos uma educação de qualidade para os nossos meninos, a sociedade muitas vezes vai lá e puxa, né? E essa é uma reflexão que eu venho fazendo muito, muito, muito fortemente. Inclusive, esse é um dos motivos que eu protocolei esse projeto sobre um programa de educação de combate à violência sexual de gênero nas escolas. Porque eu acho que na educação é o momento da gente conseguir formar uma sociedade com novos atores, né, que são os pequenininhos de hoje, compreendendo as meninas, os seus direitos, né, e os meninos também compreendendo os direitos dessas meninas e compreendendo o seu papel e os seus limites.
Porque eu vejo que numa sociedade onde a gente não sabe quais são os nossos direitos, né, onde a gente não sabe a quem percorrer, a quem ir atrás, e numa sociedade onde os homens acreditam na impunidade das suas ações, né, é uma sociedade que mantém as cenas de violência, né? A cena de violência que a gente viu tanto do médico que estuprou uma mulher durante o parto, quanto do jornalista que divulgou a foto do parto de uma mulher vítima de estupro, quanto da juíza que foi lá e queria que uma menina de 10 anos desse à luz, né? Todas essas cenas de violência que nós testemunhamos e que chocou o Brasil, né, são cenas de um país que acredita na impunidade, que acredita que eu posso agir de maneira violenta, de maneira material ou subjetiva e que não vai dar em nada. Por isso que eu acredito que a educação, poder ter essas discussões nas escolas, poder formar as nossas crianças e os nossos jovens com essa compreensão é a forma da gente poder ter uma sociedade mais igualitária, né, com respeito, né, com a garantia de direitos. Entre becos e vielas, rainha da favela. Rainha da favela. Não, se eu pudesse dizer algo para as meninas das comunidades, eu diria para acreditarem nelas. Um dia eu fui presidenta do Grêmio do Julinho, quando eu tinha 14 anos. E esses dias eu achei uma foto de meses antes de eu ser eleita presidente do Grêmio Estudantil, que eu não sorria, eu tinha vergonha de sorrir, né? O meu sorriso, a foto, sendo que o meu sorriso é bonito, é grande, e eu fico pensando o quanto que muitas vezes a gente desacredita da gente. E muitas vezes pelo próprio preconceito, quando a gente põe a cabeça para fora, o mundo desacredita da gente. Mas o que é mais importante é a gente nunca desacreditar do que a gente deseja, dos nossos sonhos, daquilo que a gente quer construir. Porque são eles que são capazes de nos movimentar além daquilo que é possível a gente mesmo enxergar, né? Nem todo mundo precisa sair na Forbes, ter um reconhecimento internacional, mas a gente precisa ser feliz e plena dentro dos nossos desejos, dos nossos projetos, daquilo que a gente prospecta para a nossa vida, para o nosso futuro. E quem é capaz de construir isso, né, somos nós, né? Então, independentemente, se eu pudesse dar um recado, seria isso. Independentemente do que o mundo diga para vocês, independentemente do que o mundo aponte, nunca esmoreçam, nunca desacreditem, porque a nossa força é muito grande. Para ser mulher, para viver nessa sociedade, para chegar à vida adulta, a gente já teve que criar muita força. Então, não tenham dúvida da força que vocês têm internamente. Entre becos e vielas, rainha da favela. Rainha da favela.